Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 5 de fevereiro de 2025, quarta-feira. E antes de mais nada, queria agradecer, é claro, para aquele pessoal que esteve comigo ontem na estreia da nossa live na Esquina Sucupira, edição da manhã. Muitos programas, muitas emoções, como diria Roberto Carlos. Obviamente, né, continuar pedindo a vocês que sigam o canal, acionem ali o sininho, compartilhem os vídeos e os cortes. O nosso querido Rodrigo Freitas até providenciou aí 2 cortes da edição de ontem. Compartilhem com o pessoal que vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo, que pode ser ajudado por esse conteúdo. Lembrando que a minha expectativa aqui, ou como eu diria, meu propósito maior aqui, é ajudar as pessoas a entenderem o que acontece na economia. Obviamente eu tenho minhas opiniões, né, de vez em quando até deixo transparecê-las, mas a ideia maior aqui é a gente entender quais são as alternativas, né, econômicas, quais são as alternativas que o governo tem e quais são as alternativas que você tem para proteger o seu dinheiro, proteger o seu capital, né, aquele dinheiro que você conseguiu juntar, que você adiou, né, a gratificação, para que você possa ter uma aposentadoria feliz, uma vida feliz e tudo mais, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, né? Ele não pode comprar tudo, mas tudo aquilo que ele pode comprar que você possa usufruir da melhor forma. Muito bem. Dito isso, vamos ao que interessa, né? Hoje sai às 9 horas o resultado aí da atividade industrial, que deve recuar de novo pelo 3º mês consecutivo. E isso traz aí um pouco dessa ideia que o Banco Central colocou no comunicado como uma das expectativas de que, olha, pode ser que a atividade econômica desacelere numa velocidade maior do que a gente está esperando. A atividade industrial hoje deve ir de novo nessa linha. E aí, deixa eu só passar os números aqui e falar uma coisa importante para vocês. Então, a expectativa é de um recuo de 1,2% na atividade industrial em dezembro, mas o ano de 2024 ainda em alta de 2,9%. Por que eu dei essa pausa antes de falar os números? Porque eu lembrei de uma coisa. Ontem, quando saiu a ata do Copom, e eu falava para vocês sobre a ata do Pombípulo, né? O que o Banco Central fez? Na ata, ele trouxe uma mensagem um pouco mais dura do que no comunicado, menos pombo, né? Menos dove, para tentar tirar um pouco dessa ideia, né? Para tentar mudar um pouquinho dessa sensação que algumas pessoas, eu inclusive, ficaram com o comunicado, né? Porque ficou uma ideia um pouco meio, olha, tá tudo pior, mas tá tudo bem, a gente vai manter tudo como está, né? Estou indo em direção ao muro, mas não vou diminuir a velocidade ou desviar do muro, era o que parecia. Na ata, porém, o Banco Central foi mais duro, falou, olha, a gente tem dados de desaceleração econômica e inflacionária, mas são incipientes, né? Quer dizer, estão apenas no começo, e em outros momentos já fomos enganados por isso. São dados que são de alta frequência, né, que saem toda hora e acabam levando a gente a conclusões equivocadas. A gente aí é o pessoal lá do Banco Central, tá? Há conclusões equivocadas de que haveria uma desaceleração mais consistente, e isso acaba se revertendo nos meses consecutivos, né? Não consecutivos, nos meses seguintes, pronto. Então, isso acaba se desfazendo nos meses seguintes, e aí você tem uma revisão de todas as expectativas. Por isso, por enquanto, e aí meio que explica aquela história de, olha, até março a gente está falando que vai fazer, e depois a gente vai ficar data dependent, né, dependente dos dados, né, do que vier a partir daí. Mas foi um tom um pouco mais forte, isso meio que ajudou também um pouco o mercado, né, mostrando um pouco mais de
tentando impor aí uma credibilidade no Banco Central. Eu, particularmente, estou que nem o Silvio Santos, eu só acredito vendo, né? Acho que tem muito blá 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 por enquanto. Se conseguir levar no gogó, como o nosso querido Jerome Powell consegue fazer lá no Fed, né, no Federal Reserve lá nos Estados Unidos, ótimo, né? Menos custo para a população brasileira e mais facilidade para lidar com a política monetária como um todo. Também na ata, o Banco Central, né, o Copom, Comitê de Política Monetária, coloca que é imprescindível que a política fiscal e a política monetária sejam parceiras uma da outra e não que uma trabalhe contra a outra. Faz um alerta sobre crédito ampliado, como isso está aumentando aí a demanda, né, afetando aí principalmente ali o consumo, né, impulsionando o consumo e como isso é inflacionário. E por fim diz, olha, dado que a gente está vendo aqui, do jeito que as coisas estão andando, o Banco Central já deve furar a meta e se explicar em junho deste ano. Vocês lembram que mudou a história da meta, né? A meta agora, a metodologia aí de verificação da meta, ou como a gente faz a leitura da meta, agora é uma meta contínua, né, de 18 meses, mas se você ficar 6 meses consecutivos acima da meta, você tem que se explicar, né? Antes era aquilo que era a meta ano calendário, então você tinha uma meta para o ano específico. Se você ficasse acima da meta anual, você teria que se explicar. Parece que o nosso querido Galípolo vai ser o banqueiro central brasileiro mais rápido a ter que explicar o furo ou o estouro da meta de inflação. Mesmo assim, na ata tentou deixar bem claro que não, o nosso trabalho aqui é a convergência à meta de 3% da inflação, então a gente tem que esperar um pouquinho, mas eu, como falei antes, estou que nem o Silvio Santos, só acredito vendo. Ontem também saiu o PAF, que é o Plano Anual de Financiamento do Tesouro, né, da União, do governo, e aí duas coisas aqui que chamam a atenção, né? Primeiro, a expectativa para o estoque da dívida deve subir aí de 7,3, a expectativa é de 8,1 a 8,5 trilhões para 2025, então a dívida deve ficar nesse range aí, nessa faixa, né, entre 8,1 e 8,5 trilhões, saindo de 7,32 trilhões em 2024. Então, um aumento aí, na melhor das hipóteses, pensadas pelo Tesouro Nacional aí de 800 bilhões de reais de dívida a mais. É claro que não é só o número nominal, etc, tal, que a gente tem que olhar, mas obviamente que isso preocupa, né? Agora, uma coisa que me deixou um pouco mais, não preocupado, mas atento, eu acho, que você tem três formas de lidar com a dívida, né? Você tem três alternativas, assim, ou você vai piorar o perfil, né? Que tipo de dívida, o que a qualidade da dívida como um todo, já vou explicar isso um pouquinho melhor. Ou você vai reduzir o prazo da dívida, né? Ou vai trabalhar o prazo da dívida, ou você vai pagar mais prêmio, né? Para manter essa dívida sustentável, né? E atraente para quem empresta dinheiro para você. Lembre-se que o governo está pegando dinheiro emprestado. E aí o credor, ele olha para algumas coisas. Ele olha ou para o perfil da sua dívida para saber, será que paga, será que não paga? Está muito arriscado, está pouco arriscado, né? Imagina que é o banco avaliando o seu score, né? Então, a outra coisa, se o prazo está muito longo, putz, olha, o prazo dessa dívida é, sei lá, 50 anos. Então tem tempo para ele se levantar, fazer o que tem que fazer e pagar toda essa dívida numa boa. Está alongado o prazo, está fácil, né? Esse perfil de dívida é bom, nesse sentido de prazo. E a outra é pagar mais prêmio, né? Pagar mais taxa de juros. Dessas três, aparentemente, o que o Tesouro escolheu é mexer no perfil da dívida no curto prazo agora para aumentar o peso dos pós-fixados dentro da dívida. O que acontece com isso, né? Você imagina o seguinte, se você tiver dívida pré-fixada, a maior parte pré-fixada, você trava a taxa e é uma dívida tranquila de você lidar, né? Porque você sabe quanto você vai pagar o tempo todo.
né? Está pré-fixado. No pós-fixado, você tem um risco mais alto de perfil de dívida, por assim dizer, porque você tem uma taxa flutuante, né? Você não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe hoje é que a Selic com certeza vai a 14,25%. Né? Ela está em 13,25%. O Banco Central já prometeu mais um aumento de 14,25%. O Galípolo, né, cumpre aparentemente o que ele fala sobre guidance, né? Ele já falou isso algumas vezes, repetiu no comunicado, e está praticamente já no preço 14,25, mas isso pode ir para 16, 17, 18, 20, né? E você imagina, o perfil que o Tesouro está propondo agora é levar o estoque da dívida a ser remunerado por pós-fixado, mais ou menos metade do estoque. Hoje é 46%, isso vai para entre 48% e 52%, se não me falhe a memória. Entre 48% e 52% exatamente, tá? Pré-fixados ficam mais ou menos onde estão, 22%, e dívidas atreladas ao IPCA, né, a índices de preço, IPCA e GPM, entre 24 e 28, praticamente onde está também. E ao câmbio também entre mais ou menos onde está, que ficou em 4,8 no ano passado, vai ficar entre 3,7% da dívida total. E manteve, né, então preferiu aumentar a exposição a LFTs, né, aquele tesouro Selic que você compra no Tesouro Direto. Então você, quando empresta esse dinheiro, é para essa dívida que você está emprestando esse dinheiro. E manteve o prazo médio aí da dívida em o prazo médio entre 3,8 e 4,2 anos, que é mais ou menos o prazo que se tem hoje, tá? E vencendo em 12 meses, mais ou menos a mesma coisa. Então não encurtou, né, também digamos assim, um passivo circulante, né? Aquilo que ele tem que pagar logo em um ano. Mas aumentou a exposição após fixados, isso deixa a dívida um pouco mais atrelada à LFT, à taxa Selic do Banco Central, e pode sim levar a uma espécie pode aumentar aí um pouco esse receio de dominância fiscal, né? Que quando você aumenta os juros, você aumenta tanto o serviço da dívida que ele fica contraproducente, né? Você não consegue fazer isso. Então, esse é mais ou menos um resumo aí do que aconteceu ontem, de importante, né, na minha opinião aqui, e esse dado da atividade industrial hoje, que também deve mexer um pouco com os mercados, tá? Só para finalizar, na área da política, nosso querido Fernando Lero Haddad e Alexandre Padilha devem se encontrar, tem um encontro marcado para meio-dia com o Hugo Mota, novo presidente da Câmara dos Deputados, para apresentar a lista de prioridades do governo, né? Lembrando que na lista de prioridades do governo está aquela isenção de R$ 5.000, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, né? Tem gente falando aí que é 90% da população, não é exatamente isso, obviamente, eu acho que não, porque você tinha aí 70% lá em 2020, desse número aí que o pessoal está pegando essa história do 90%, é desse número de 2020 que você tinha 70% das pessoas ganhando abaixo de R$ 3.500, né? Mas se você imaginar que as coisas estão mais ou menos no mesmo lugar, você teria 80% das pessoas que têm renda no Brasil, né, declarada pelo menos, isentas de imposto de renda, enquanto os outros 20, 15, talvez 10, né, por cento têm que arcar com todo o imposto de renda para bancar todo esse resto. E aí eu sempre lembro aquela história, né? Se você está pagando meio ingresso, meia entrada, alguém está pagando o dobro do ingresso. É simples isso, né? Porque ninguém abre negócio ou faz negócio para ficar no prejuízo, né? Nem o governo. Então, se alguém não está pagando, alguém está pagando a mais. Vocês já entenderam o recado, né? O Hugo Mota, numa entrevista à CNN ontem, disse que, olha, não tem espaço para aumento de tributo, a gente não quer aumentar tributo, não vai aumentar tributo, tem que ter uma parte do governo aí preocupada em reduzir as despesas para as contas fecharem, né?
Mas na verdade, é aquela história das emendas, é o que realmente importa. Dependendo do arranjo que ficar com as emendas parlamentares, o Congresso aprova qualquer coisa. A isenção de R$ 5.000 é dada praticamente como certa a aprovação, porque é aquela coisa, né? Há um ano das eleições, que político não quer dizer para o eleitor dele que fez ele ficar isento de imposto de renda? Olha que coisa bonita. Agora, você, amigo, que ganha mais de R$ 5.000, se prepara, porque é você que vai pagar isso, né? E esse ano também deve ter uma discussão aí sobre a reforma tributária da renda. Então, se prepara que talvez a mão invisível do governo vai um pouquinho mais fundo no bolso daqueles que ganham mais de R$ 5.000 mensais. Beleza, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Lembrando que hoje ainda tem resultado. O Santander deve estar soltando o resultado por agora, antes da abertura do mercado, e Itaú no fim do dia. Lembrando que Itaú é o benchmark do setor financeiro, viu? É o melhor. Sempre o melhor balanço, sempre as melhores previsões. Ele é uma espécie de indicador antecessor do que acontece com os bancos, né? O Itaú, ele provisiona primeiro, ele desprovisiona primeiro, ele vê inadimplência primeiro, tem uma área de crédito extremamente eficiente. Então, é um bom, é um bom banco para você ter uma ideia de como o setor vai reagir, tá? Lembrando que, como ele é o melhor, então a melhor reação é sempre do Itaú e depois vem os outros. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã no YouTube às 7h30 da manhã. Não perca. Até lá. Bons negócios a todos e avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!